Olá, queridos amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conexão com Deus. Hoje eu estou aqui juntamente com meu amigo Eliezer Soares, grande pregador do Evangelho, que é o nosso convidado especial de hoje. Meu querido Eliezer, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meu querido, irmão Marcos, irmão Maicon Cordeiro, que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério cada dia mais. É um prazer estar aqui participando da Estação Gospel. Sempre temos conversado sobre isso. E você falou, olha, quando dá certo, vamos estar te levando lá para levar uma palavra. E creio que Deus marcou esse momento, essa oportunidade. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido nossos podcasts. Que Deus continue te abençoando, te honrando, em nome de Jesus, a cada dia mais. Hoje nós temos aqui o tema que o nosso amigo Eliezer Soares trouxe. Ele vai trazer também uma mensagem em cima do nosso tema principal. Qual é o tema? As marcas de Cristo na vida de um vocacionado. Glória, hein? Forte. Coisa linda, tremenda, é muito forte, hein, irmãos? As marcas de Cristo na vida De um vocacionado. de um vocacionado Isso. ao Evangelho. O que seria um vocacionado? Alguém escolhido por Deus, chamado por Deus. Alguém que foi chamado, né? Foi chamado por Deus Meu grande amigo. por uma vocação. Graças a Deus. Meus queridos, hoje é um dia muito especial, né? Que eu tenho um grande carinho especial pelo Eliezer, né? O Eliezer é um grande amigo meu. E hoje o Eliezer, ele vai nos transmitir uma mensagem para os nossos corações. Mas antes dele nos trazer a mensagem, eu quero também conhecer um pouco mais aí a respeito do ministério, né? Vamos conhecer o grande pregador Eliezer, o seu ministério, como ele começou. Como que foi esse começo nessa jornada aí, Eliezer? Como que foi? Como que o senhor aceitou a Cristo? O senhor já é de berço? Graças a Deus. Por graça e misericórdia de Deus, eu nasci no berço evangélico, cresci, igual eu sempre falo, ouvindo hinos da harpa cristã. Meu pai é pastor Francisco Soares, ele pastoreava na época, hoje não mais exerce o pastoreio, mas é pastor consagrado, pastoreou Ituverava, Varamina, então cresci ouvindo meu pai pregar, cresci no berço evangélico, mas aos meus 13 anos eu se afastei dos caminhos do Senhor, já pregava antes, quando mais novo, já preguei em congresso de crianças, mas já que a juventude vem, adolescência, e eu afastei dos caminhos do Senhor por um período, fui para, como falamos aí, para o mundo, onde também passei um período montando em boi de rodeio. Quem me conhece, os irmãos que vão assistir, pode confirmar isso, montei em boi de rodeio muito tempo, montei uns 10 anos, mas chegou um período que aquele que é chamado por Deus, escolhido desde o ventre, que sempre que eu ia nos cultos ainda, mesmo afastado dos caminhos do Senhor, sempre tive o temor a Deus, e quando eu ia nos cultos, sempre levantava um profeta, aquelas irmãzinhas do coque, vinha marchando, assim diz o Senhor, você é escolhido, você é chamado. Então às vezes eu até evitava de ir nos cultos. Maravilha. Minha mãe sempre falando, meu pai, mas chega um tempo que quando Deus tem um chamado na vida de um escolhido, que eu sempre falo isso, não tem para onde correr. Aí chegou um momento que Deus gerou um cenário na minha vida tocou na minha área física e não dei muita atenção. Eu sofri muito acidente em boi de rodeio, quebrei a coluna T9, a vértebra, quase fiquei sem andar, passei por uma cirurgia de um acidente que eu tive com boi de rodeio, mas nessas áreas físicas aí eu era um pouco desobediente a Deus. Mesmo assim eu não dei muita atenção, continuava no mundo, mas Deus tocou na minha área emocional. Aí gerou algo na minha vida emocional que me abalou muito. Aí eu falei, não, é o tempo de eu reconhecer que Deus era na minha vida. Eu preciso
rapidamente aos pés do Senhor. E chegou um momento, nos meados ali de setembro de 2020, eu voltei para Cristo, porque mesmo, eu sempre falo que filho de pastor não é neto de Deus. Temos que reconhecer Cristo como um suficiente Salvador, temos que aceitar a Cristo. Ainda eu fui aceitar a Cristo ali em Jericoara, na época era o pastor Gessé, fui lá, aceitei voltei para Cristo, e depois daquele momento para cá, Deus tem me levantado com várias experiências com Deus e também querendo buscar a Deus, e no meio disso Deus me deu o dom da palavra, tem me levantado como uma ferramenta nas mãos dele. Maravilha, né? Glórias a Deus. Então tem aí as marcas de Cristo, né? Tem. Uma mensagem que Deus... Tem a marca do Evangelho na pele, sim, né? Sim, no sim, coração, né? Sim. Porque a maior raiz fica dentro do coração, né? Sim. Graças a Deus, porque essas marcas de Cristo foi uma mensagem que Deus me deu. Porque é impossível um cristão que não carrega marcas de Cristo. Vemos isso com Jacó. Quando Jacó foi tornar Israel, Deus tinha que marcar ele. Porque ele andou quase metade da sua vida inteira como Jacó, como muitos falam, enganador, suplantador. Mas quando ele teve um encontro com Deus, que ia mudar a sua trajetória para Israel, pai das 12 tribos, Deus vai ter que marcar ele. Ele entrou no pau de Jaboque como Jacó, mas saiu como Israel, mas saiu com a marca. Toda vez que ele andava, ele manquejava e lembrava das marcas que ele tinha. Ou seja, para não se engrandecer também, Paulo menciona isso, é onde vamos entrar agora. Você já está no tempo oportuno para entrar na mensagem. Quero ler depois um texto, 2 Coríntios capítulo 4. Glória a Deus. Coisa boa é carregar as marcas de Cristo, né? Isso. Juntamente conosco, porque que seria as marcas de Cristo, né? As marcas de Cristo é o testemunho, né? Testemunho que muitas das vezes nós temos, nós passamos, né? Qual foi o seu momento assim mais marcante que você teve com Cristo, que você pode falar assim, essa é uma marca que Cristo deixou na minha vida, que eu não posso esquecer, é um grande testemunho que eu tenho na minha vida? Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus antes mesmo de se chegar a Ele. É uma marca porque eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando comigo. Então as marcas de Cristo, Deus marca cada um de uma forma. E comigo foi uma dessas marcas. Ele me chamou por 3 vezes e falou comigo: Eliezer, não vai ter a 4ª vez, que eu se acidentei 3 vezes para a morte. E Deus sempre me livrando, mas essa voz chamando comigo, Eliezer, não vai ter a 4ª vez. Eu olhei para trás, eu disse: alguém estava me chamando, mas eu entendi no meu íntimo, porque eu já estava caminhando, voltando a Cristo, cultuando, buscando a Cristo. Então eu entendi que era a voz de Deus falando comigo. Então essa marca, toda vez que às vezes nós passamos aquele momento de tristeza no meio da caminhada, porque também passamos um momento assim de tristezas, lutas, prova. E quando o inimigo tenta lançar pensamentos ao contrário, nós lembra da marca, que é a voz de Cristo bradando: ó, não vai ter a 4ª vez, vai avante, eu sou contigo. E também o batismo com o Espírito Santo. Porque muitos têm aquele desejo de se batizar com o Espírito Santo e pensam que é só nos cultos pentecostais, que somos pentecostais clássicos, e pensamos que é só nos cultos, em posições de mão. Mas comigo foi diferente, foi uma experiência com Deus, uma marca. Eu orando a Deus e perguntei: pai, eu preciso se batizar com o Espírito Santo, porque eu entendi que sozinho eu não conseguia caminhar. Precisava de algo a mais na minha vida. O Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto. Meu pai, então você separa e busca a Deus. E eu, buscando a Deus, separei, orando, subi ao monte às 10h30 da noite. E naquele momento ali no monte ali foi algo de 10 minutos de oração. Automaticamente o Espírito Santo desceu sobre aquele ambiente. Eu fui precisar com o Espírito Santo com poder. Eita, glória, com poder, forte, dons espirituais, mistérios de né? Deus. E foi tão impactante essa marca na minha vida que eu fui parar de falar mistério com Deus 3 horas da manhã. Eita, glória. E fui embora, e quando eu estava indo embora, na cidade ali, onde eu morava ali em Rifaina, tem um local ali que é considerado como Bom Jesus. Nós indo, cabe Bom Jesus, tinha umas pessoas vindo. A gente conhece demais ali o Bom Jesus, a gente acampava ali. Isto. Quando era menino, meus tios levavam a gente, Olha ia aí. pra lá,
tem um córrego ali, né? Isso. Nós, o monte era ali perto, nós indo embora, tinha umas pessoas que faziam ali caminhada, viagem, mas já era tarde da noite. Bicicleta, um Isso, lugar já eram, propício para essas isso, coisas, né? eram as meia-noite. Chegando na cidade, tinha umas pessoas paradas lá Sim. na rua. E falou que o carro, quando parece que estava pegando fogo, varão. Meu Deus. Porque tava 25 vasos ali cheio. Porque naquela oportunidade ali que Deus nos concedeu de estar reunido ali no monte, 2 pessoas pegaram o Espírito Santo, que foi eu e um amigo meu chamado Eric também. Deus revestiu ele. Então, o carro que nós estava incendiado pela glória de Deus. Então, é experiências que nós passamos, que é marcas, que não deixam nós, às vezes, parar no meio da caminhada. Então, eu creio que todos cristãos precisam buscar experiências com Deus que gerem em nós algumas marcas para ficar Isso. marcado em nossa vida. É verdade. A experiência com Deus é tudo, né? A experiência com Deus é o ensinamento de Deus, é o testemunho que Deus nos dá. Eu fui também batizado no Espírito Santo, fui marcado, né? Eu acredito que cada um que foi batizado pelo Espírito Santo, ele tem essa marca, né? E é inesquecível, né? O batismo com o Espírito Santo é inesquecível. Eu lembro que eu estava buscando, Eliezer, o batismo, né, com o Espírito Santo. A gente se reunia ali no Brasilândia, fazia aquelas grandes vigílias, que muita gente ali, e a gente orava e buscava, sabe, no meio da unção ali, a gente sempre buscando, e a gente buscava nessa época, viu? Nos dias de hoje é muito difícil você ver o povo reunido aí buscando esse batismo com o Espírito Santo. Mas não fui batizado ali naqueles dias. Eu fui batizado de uma forma inesquecível. Eu estava trabalhando, estava sentado na esteira, a esteira rodando lá, eu do lado do molineiro ali, amarrando calçado, que eu também ajudava ele na molina. E nesse dia eu estava amarrando o sapato e comecei a louvar um louvor. Quando eu comecei a louvar o louvor, o Senhor me encheu ali naquela hora da presença ali, foi algo sobrenatural. Eu comecei a chorar sem querer, sem saber como eu estava chorando. E eu chorava e ria ao mesmo tempo, sorria e continuei louvando. O pessoal que estava à nossa volta ali começou a olhar em mim e começou a observar. E alguém chegou e me perguntou o que está acontecendo. Eu não consegui responder, né? Falando em mistério já. E louvava e falava em mistério, louvava e falava em mistério, chorando, as lágrimas escorrendo, pingando e rindo, sabe? Aquela felicidade, porque é inexplicável, mano. É inexplicável. Você começa a sentir aquela presença, você ri, você ri, só que você lacrimeja, né? Chora, né? Ao mesmo instante, né? Então, é uma maravilha, né? Então, eu acredito que quem sentiu isso, né? Eu acho que o batismo com o Espírito Santo é a marca que mais vai ficar, assim, visível, né? Para que nós possamos testificar a respeito do Evangelho. Isso é uma marca que é inesquecível, né? Verdade. Acredito que cada um teve esse momento particular. E esse momento particular é uma coisa que eu tenho muitas experiências com Deus. Eliezer, muitas experiências com Deus. Já pedi sinal para Deus, sinal que você fala assim, ó, tá só eu e o Senhor aqui. Se acontecer é porque é o Senhor. Então, Deus, ele sempre me mostrou sinais, tá? É o íntimo com Deus, né? É a intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus também são marcas que Cristo deixa nas nossas vidas. São grandes testemunhos. Além do selo do Espírito, que é uma marca que todo cristão deve buscar, que é o selo do Espírito, que é o capacitador, que é o fortalecedor, também as provações também é uma marca de Cristo. As lutas, as lágrimas, as percas, as guerras, porque nós enfrentamos batalha, tanto espirituais, como porque nós mesmo tendo o Espírito Santo, tendo o selo, servindo a Cristo, nós não estamos ausentes de luta, de prova. E Paulo menciona sobre isso.
Se você já permitiu, quero ler o texto Pode ficar à vontade, Elias. para dar início aqui à palavra, que está em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler aqui o texto, no versículo 10. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus, nosso corpo, para que a vinda de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aleluia. Entende? Então, o apóstolo Paulo, essa carta de Paulo, que é escrita no ano 55 depois de Cristo, ela tem um tom, se você perceber, mais forte do que a primeira carta enviada a Coríntios. Porque aqui Paulo está defendendo o seu apostolado, e é tão verdade que, além dela ser um tom mais forte, ela traz um ensinamento doutrinário para a igreja de Cristo. Além disso, ela é o apostolado do apóstolo Paulo, onde traz para nós ensinamentos, visões que Paulo teve na sua caminhada, que hoje contribuiu muito para a igreja, para o crescimento, para o ensino. Porque se você for ver que Lucas, ele menciona que Paulo só teve um naufrágio, que foi o momento ali de marca dele, de prova. Mas Paulo aqui em 2 Coríntios, ele menciona que teve 3 naufrágios, 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes açoitados por varas. Será que ele foi marcado? Passou fome, nudez, e além da experiência transcendental que ele teve com Cristo, até o terceiro céu, também tinha o seu enigmático espinho na carne. Então você vê que Paulo, ele foi de fato, que foi marcado por Cristo. E é tão verdade que no capítulo 4, onde lemos, no seu contexto, Paulo, ele vem dizendo que o assunto principal do seu ministério era falar sobre Cristo. Que aquilo que ele recebeu, não recebeu por mérito, mas foi por graça e misericórdia. Tamanho as marcas de Cristo nele, que ele falou, não, o que eu prego, o que eu falo, não é por mim, é por graça e misericórdia. Porque quando Cristo chamou Paulo, ele falou para Ananias, vai até Paulo na rua direita, que está lá, que fala para ele que tamanha vai perecer pelo meu nome. Ou seja, o ministério dele vai ser árduo. Avise ele, se hoje nós for escolher alguém e falar assim, ó, o seu ministério vai ser árduo, você quer? Vai ter marcas de Cristo na tua vida. Às vezes, por a geração que estamos vivendo hoje, muitos você fala, não quero então esse chamado. Mas Paulo, sabendo que ele ia perecer pelo nome de Cristo, pela experiência que ele teve com Deus no caminho de Damasco, ele aceitou a chamada. Então, aí está onde entra a experiência e a marca. Ele teve um encontro direto com Cristo, né? Entendeu? Teve um encontro direto. Então, ali não tinha como ele falar, não vou aceitar esse evangelho. Não vou aceitar, porque olha para você ver que interessante que quando o Ananias falou que ele ia perecer, o perecer pelo evangelho, ia vir marcas, dor, percas, mas a experiência que ele teve com Cristo era maior que isso tudo. E ele menciona que ele guardava tanto isso com zelo que ele não falsificava a palavra de Deus. Ele pregava ela pura, ortodoxa, sem mistura, temperada. E através disso vinha também os levantes, as perseguições do judeu. Estamos aqui no capítulo 4, quem vai assistir, que acompanha, no capítulo 4 de 2 Coríntios, que aquilo que ele recebeu, ele guardava com tanto zelo que ele pregava ela pura, não falsificando a palavra. Olha a palavra que ele usa, não falsificando a palavra de Deus. Mas ele também fala algo que interessante, que ele diz, o Deus desse século está cegando o entendimento de muitos, para que a luz do evangelho não se resplandeça, ou seja, que não chega e muda as vidas das pessoas, porque às vezes a palavra pregada ela pura, ela entra às vezes confrontando. Sem mistura, né? Sem mistura. O Paulo ele vai falar também em um dos seus textos, ele vai falar a respeito do bom perfume de Cristo, né? Isso. E ele fala que o bom perfume ele não tinha mistura, né? Ele era puro, aonde ele exalava o seu verdadeiro poder de cheiro, né? Isso, porque quando ele fala que não falsificava a palavra, ele entendia que como ele teve experiência que foi verdadeira, ele queria passar isso para os judeus, para os gentios.
E com isto vinham as perseguições através dele. Aonde ele fala, então Deus desse século cegou o entendimento de muitos. E às vezes hoje não é diferente. A palavra sendo pregada pura, às vezes confronta, mas é aonde vem a libertação, vem o fortalecimento, vem a cura, vem os milagres. E ele também vem mencionando que aquilo que ele recebeu era como um vaso de barro, para que a excelência do poder não seja dele, mas de Cristo. Paulo mencionava, eu sou barro, eu sou somente algo para que Deus venha usar. E o que me chamou a atenção é no versículo 10, onde lemos aqui, já entramos direto na mensagem, trazendo sempre por toda parte a mortificação de Cristo no meu corpo mortal. Paulo aqui, irmão, está dizendo assim, eu não somente falo de Jesus, eu não só prego sobre ele, eu não só menciono sobre o seu nome, eu carrego as marcas de Cristo em meu corpo. Como Paulo? Olha as feridas, olha as marcas das correntes, olha os açoites. Então quem visse Paulo de boca fechada, já via Cristo nele, por causa das marcas de Cristo. Sim. Então aonde Paulo chegava, meu querido, ele de boca fechada resplandecia Cristo. É tão verdade que Paulo fala que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele pregava com a vida. Quando Paulo falou isso, é que Paulo está dizendo para nós aqui, uma lição extraordinária, está falando assim, ó, quer ver Cristo? Olhe para mim. Quer ver a glória de Cristo? Olhe para o meu corpo. Porque Paulo, ele começou no auge, como no auge? Ele estudou com Gamaliel, 25 anos, para pegar o canon da faculdade, para ser um rabino, escriba, doutorado, vamos falar a nossa língua hoje. Mas quando ele ia pegar o canon da faculdade, Deus o chamou. Porque diz a tradição cristã que Gamaliel, naquele confronto de Jerusalém, o evangelho sendo espalhado, como uma seita que eles diziam, chegaram até Gamaliel e falaram, Gamaliel, temos que parar essa seita. Porque Gamaliel era um mestre. E precisamos arrumar alguém que debata firme e defenda a tradição, a lei, a Torá, defende. Gamaliel falou, na tradição diz isso, cristã, que eu tenho um, que além do meu filho, que quando não está, tem um que também é poderoso nas escrituras, que é Saulo de Tarso. Tá prestes a formar o jovem, quando ele formar eu mando ele para defender. Então, quando Paulo começou a exercer aquilo que ele estudou a vida inteira, Deus chamou. Então ele saiu do tudo, supostamente por nada, quer começar, porque tudo que ele estudou ali com Gamaliel não ia levar ele a Cristo. Então, isso aí é lindo, irmão. Então, por isso que quando Paulo chega até Cristo, ele sempre se identificava como servo, como prisioneiro, como escravo de Cristo. Porque ele entendeu que tudo aquilo que ele estudou, depois da sua caminhada, serviu para uma coisa, aproximar ele de Cristo. E o interessante é que o diploma dele veio na vida, né? Veio com o viver a palavra. Isso. Né? Ele estava vivendo a palavra, ele estava pondo em prática, porque a gente lê a palavra, a gente falar da palavra, isso é coisa fácil, irmão, coisa simples. Você lê aqui, você fala ali, né? Mas e o viver? Né? Por isso que Paulo falava, sede meus imitadores. Olha a responsabilidade, irmãos, que Paulo está puxando para ele. Isto. É um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é isso, irmão. O verdadeiro cristão é você olhar e tomar essa atitude que Paulo tomou, tomar essa responsabilidade para você e falar, sede meus imitadores. Glória a Deus. Quem tem essa atitude que Paulo teve hoje em dia, né? Porque Paulo, ele mesmo fala numa das suas cartas que tudo aquilo que ele viveu por ignorância. Ou seja, ele amava tanto a Deus. Porque Paulo amava a Deus, porque ele defendia, ele seguia a lei, mas ele não entendia que Cristo não veio para abolir, veio para cumprir a lei. Então, quando viu aquele juntamento de pessoas servindo Jesus de Nazaré, o auge ali vindo, o Messias prometido, Paulo falou, mas peraí, isso aqui não é que eu estudei. Ele amava, então por que fala, tudo que eu vivi foi na ignorância.
Então muitas pessoas amam a Deus, mas vivem às vezes num momento de ignorância, não reconheceu Cristo como Salvador, crê. Deus ele vai dizer para Isaías, meu povo morre, está perecendo, está morrendo. Por causa de quê? Por falta de conhecimento. Olha aí. Né? Então se a gente quiser ser um verdadeiro cristão hoje, a gente tem que mergulhar na palavra, né? Como eu ministrei agora terça-feira, a gente tem que ter raízes. E as raízes tem que ser profunda. Tem que ser profunda na palavra, tem que ser profunda com Deus, tem que ter intimidade e tem que ser profunda no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos carrega de poder. Verdade. Né? Você quer ver as marcas de Cristo? Vamos lá. Ó, na vida de Paulo. Paulo mesmo, ele menciona aqui, ó, em 2 Coríntios 15:31. Você que está nos assistindo, quiser abrir, ó, 15:31. 2 Coríntios 15:31. Olha o que Paulo fala. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo dizendo aqui, meu irmão, eu todo dia eu morro para mim, mas gloriando em Cristo. Para viver o que Cristo disse, né? Porque Cristo falou isso, você sabia que ele está falando aí, porque Cristo disse lá atrás para os discípulos, quer ser meus discípulos? Negue-se a si mesmo a cada dia. Sabe o que Jesus está falando? Morre para você mesmo a cada dia. É isto. Para viver o meu eu sobre a sua vida a cada dia. Em Romanos 8:17, parte B, Paulo menciona: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Paulo está dizendo, eu sei, se estou padecendo, por quê, irmão? Por que padecendo? Paulo mencionou isso aqui. Porque para o cenário que Paulo vivia ali era loucura. Para os judeus, para os judeus e para os gregos, era escândalo. Então Paulo está dizendo, eu sei que se para muito eu estou padecendo, eu sei que também serei glorificado, como ele foi glorificado. Então que temos que entender que às vezes muitas pessoas falam assim, você que é jovem, vocês que estão na vida cristã, está padecendo, está perdendo, mas nós sabemos que como ele foi glorificado, seremos também glorificados. Porque servir a Cristo não é padecer, é ganho. Paulo menciona, o viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro ou ganho. É ganho, né? Entendeu? Então, ou seja, se eu viver, eu estou com Cristo, se eu morrer, muito mais. Então, isso é a marca que ele vivia. Isso é uma marca que ele vivia. Porque quando Paulo está em Roma, ali na masmorra, onde passava ali no final da prisão, na masmorra, onde passava ali fezes, urina, ele acabou sozinho, irmão. Paulo acabou sem amigo, sem companheiro, sem ninguém. Aí se você fala assim, que o evangelho é isso, para alguém que está começando hoje, ou para um jovem, fala assim, não, mas eu não quero isso. Eu quero holoforno, eu quero aplausos. Mas ele tem que entender que servir a Cristo é marcas, é renúncia, é entrega. Paulo viveu isso automaticamente. E as cartas de Paulo, que foi mais inspirada, quase todas foi na prisão. O que Paulo renunciou? Paulo era um grande soldado romano, né? Fariseu, Paulo falava 5 idiomas, irmão. 5 idiomas. Ele foi formado nos pés de Gamaliel. E viveu para Cristo e viveu como um grande missionário mesmo, recebendo o que vinha como é que fala? De oferta, né? Para a vida dele, para o ministério dele, para manter ele. Paulo não tinha toda aquela regalia, né, que ele podia ter lá. Sim. Né? Então ele renunciou todas as regalias que ele tinha para viver o evangelho de Cristo, para levar Cristo. Paulo é um exemplo, irmão. É Cristo e Paulo. Cristo, sem dúvida. Paulo vem caminhando ali após Cristo, pregando, fora os outros apóstolos. Porque Paulo, mesmo tendo regalia de ser sustentado pela igreja, ele menciona em 1 Coríntios que não queria ser pesado para a igreja. Porque Paulo tinha profissão. Além dele ser tudo isso, ele era fazedor de tendas. Então ele tinha uma profissão. Paulo nunca quis ser pesado para a igreja. Entende? Então Paulo falou assim, não, o que eu faço é por Cristo de fato.
Mas ele fazia aquilo ali para ele sobreviver, Sim. né? Era uma sobrevivência. Sim. Porque Paulo ele teve a oportunidade de estar no topo. Lógico. Né? Porque Paulo era um grande homem ali, muito conhecedor, né? Paulo ele vai falar que se fez de louco para ganhar os loucos e de sábio para ganhar os sábios. De onde que Paulo tirou essa sabedoria para ganhar os sábios? Como que ele ia se fazer sábio? Paulo era sábio, irmão. Paulo era estudado, era intelecto. Né? E eu entendo que aquilo que Paulo viveu com Gamaliel ali foi uma preparação de Deus. Por quê? Porque Deus, quando chamou Paulo, Jesus Cristo, ele falou assim, ó, fala para ele que ele vai pregar para os gentios e para os reis. Ou seja, para as pessoas de alta sociedade. Então, tudo é um processo. Como Moisés, irmão, viveu 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, 80 anos da sua vida só num tempo de preparação. Aí eu falo assim, mas 80 anos dele foi em vão? Não, porque quando Deus chamou ele, foi para guiar o povo aonde? No deserto. Então só pode exercer algo na vida quem de fato já passou por aquilo. Deus disse, Moisés, você passou 40 anos no deserto aqui, meu filho, então eu vou te usar para guiar meu povo, porque você conhece bem o deserto. Experiência, né? Entende? E Jesus Cristo, olha esse exemplo que eu vou dar aqui, Jesus Cristo, antes de ir para o deserto, ele passou aonde? No Jordão. E quem viveu no deserto? João Batista. Então, ou seja, só pode dar conselhos para alguém, ou falar algo para alguém, aquele que já viveu, irmão, e superou. Sim. Tem muita gente que quer tomar a frente, quer ser igual o senhor falou, né? Quer ter os holofotes, quer ter os aplausos, mas não tem experiência nenhuma. Filipenses 1:20, parte B, Paulo menciona, ó, Cristo será tanto agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela morte ou pela vida. Irmão, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Paulo dizendo assim, eu não me preocupo com a minha vida. Eu quero é que Cristo seja manifestado na vida dos demais. Porque toda vez que os soldados romanos pegavam Paulo, prendia, os judeus açoitava, aí o povo pensava, eu posso pensar como um pregador, conjecturando, mas por que aqueles homens estão sendo açoitados? É por amor a Cristo. Por que estão indo presos? É por amor a Cristo. Mas que Cristo é esse? Eu quero conhecer. É aonde vem a evangelização. Ele foi implantador de igreja. Isso. Então, Paulo, eu posso falar aqui com certeza, irmão, sem medo de errar, que Paulo, a maioria das igrejas dele que ele estabeleceu foi por causa das marcas dele. Por causa das marcas. Isso fazia a diferença, né? A diferença. Porque o povo olhava nele e falava assim, rapaz, se esse homem está passando por essa prova que ele está passando aí, sendo jogado no calabouço, sendo açoitado direto, né? Sendo perseguido, e ele não nega esse Cristo, que Cristo que é esse? O que esse Cristo aí tem para nos oferecer, né? Se não me falha a memória, o Sinédrio trouxe os discípulos, se não falha a memória, Pedro e João ali pregando, pós o Pentecoste, e prendeu os meninos ali para açoitar, para parar a pregação do evangelho. E chamaram Gamaliel para ver o conselho que ele dá. Ele falou, não, se for algo de Deus, vai prevalecer, mas se não for, vai acabar, porque antes deles já vinham falsos messias, falsos pregadores, e sempre acabava. Então era tão impactante que o crescimento ali, que Gamaliel mesmo falou, não, se for de Deus vai ter crescimento, se for de Deus não adianta vocês querer matar, vocês querer prender, que vai crescer, mas se não for vai parar. E aonde está o evangelho? Chegou até nós hoje. Isso. Porque era algo automaticamente. O cristão quanto mais se oprime, mais você bate, mais você fere, mais cresce. Forte. Porque é a massa, né? É a massa essa massa que contém o fermento que Cristo disse. Se eu não me engano, em Mateus está escrito. Sim, nos né? evangelhos. Que ele faz a comparação. É a massa com fermento, que é o evangelho de Cristo. E esse ele tem a tendência de multiplicar. Sim. Mas Paulo falava isso, mas e aí, pregador?
Maicon, mas é só marcas e o refrigério? O salmista vem nos dando essa resposta, dizendo assim, Salmos 34, 19. Muitos são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor o livra de todas. Com certeza. Então, não é só luta, prova. Paulo também passou seus momentos de, vamos dizer assim, de glória. Não foi só prova, luta, não. Ele era reconhecido como apóstolo. Aonde ele chegava, as pessoas queriam estar perto. Mas, porque muitas eram as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Paulo, ele fazia tanto seguidor, tanto discípulo, que aonde Paulo passou, ele abriu igreja, né? Corinto, Galácia, Filipo. Então todos esses lugares aí, Paulo foi passando e onde Paulo foi pregando o evangelho, foi abrindo igreja. Forte. Porque a gente sempre tem um texto base-chave para entender o que é as marcas de Cristo. E o texto que mais me marcou, lendo sobre essa mensagem que Deus me deu sobre as marcas de Cristo, busquei referências sobre as marcas, porque de fato Paulo foi um dos mais, todos sofreram, mas Paulo, por ter escrevido mais cartas, 13 do Novo Testamento, então é a que tem mais notoriedade, então a gente buscou mais sobre ele. Gálatas 6,17, olha o que Paulo menciona. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Irmão, isso aqui é lindo, querido. Paulo dizendo, não se preocupe comigo, não. Não me inquiete, não me importune, não fala nada. Eu sei que eu trago no meu corpo. Então Paulo, ele tinha o desejo mesmo assim, ele sabia que de fato ele era um vocacionado. Porque ele carregava as marcas de Cristo. Maravilha, né? Porque uma coisa, mas você pregar bênção e precisando da bênção. Uma coisa é você pregar para o enfermo e você está precisando de uma cura. É orar por multiplicação, você precisa de uma bênção na sua vida. Isso é marca de Cristo, irmão. Com certeza. Você orar pelo doente, ser curado e sua família precisando de cura. Entendeu isso? Você precisando de algo impossível de Deus, você vendo fazer na vida das pessoas que você está ministrando e você precisar na sua casa de um milagre. Esperando um milagre, né? Ministrando um milagre, esperando um milagre. Isso é marca de Cristo. Isso é as marcas de Cristo. É a fé, né? Porque sem fé nós não temos a capacidade de estar em cima do púlpito firme, né? Ali sabendo que lá na sua casa você está precisando, você está com alguém enfermo, você está com alguém afastado dos caminhos do Senhor, tem alguém da sua família que está longe, né, dos caminhos, está passando por dificuldade, por necessidade, às vezes está enfermo, está precisando ali do milagre, né? Isto. E você está firme ali, firme, pregando a palavra, o evangelho de Cristo, né? Isso aí é renúncia. Você está renunciando o seu eu, né? As suas dificuldades, suas crises, né? Para continuar levando o evangelho de Cristo. E é tão interessante que isto nos dá a força de caminhar. Que quando nós entendemos que tudo que passamos é uma marca de Cristo, fica mais fácil de caminhar. Isso fortalece, né? Porque você vê fica que mais fácil. Você tem a marca, mas é porque você já passou. Entendeu? Igual Cristo, igual Paulo. Paulo, ele tinha as marcas. Vamos falar de Cristo também, né? Cristo aparece no meio dos discípulos lá. Os discípulos reunidos, sem porta, sem lugar para ele entrar. Entra no meio lá, se coloca no meio deles. E aí, cadê Tomé? Vem cá, Tomé. Deixa eu te mostrar aqui para você ver minha marca. É ver? É tocar que você quer? Isso. Então tá aí, ó. As marcas. Toca de um lado pro outro aí. Glória a Deus. Né? É igual Paulo. Paulo, ele tinha as marcas e ele continuava avante porque ele falava assim, ó, ele olhava para as marcas, ele falava, as marcas tá aí. Mas eu continuo firme. Glória a Deus. Né? Deus, ele continua me livrando do calabouço, ele continua me livrando das cadeias, das correntes, porque Paulo
ficou preso nas correntes, Sim. né? Corrente e no tronco, né? Eles falam que era um tronco, esse corrente, amarrado com os pés e mãos. É. Mas quando eles começaram a louvar, Paulo e Silas na prisão, Você viu? Tremendo. quando eles começaram a louvar, o que aconteceu lá, varão? Os alicerces se abalaram, tremeu. Por Isso. quê? Porque Cristo, a glória de Deus desceu. Glória E a Deus. ali não suportou que as cadeias caíram, as correntes se arrebentaram e eles foram libertos. Porque quem está com Cristo, irmão, é livre. Glória a Deus. Olha aí. Cristo sempre vai te deixar livre. Isso é uma lição e um fortalecimento, porque é muito bom você louvar na bonança. Muito bom você louvar na bênção, tendo tudo. Mas tem pessoas, irmão, Na que hora da alegria. entende. Então ali era meia-noite, presos, com aproximadamente 100 soldados. Eles louvam. Que temos? Que temos Eles agora? tinham entrado na primeira vigília da noite, né? Que temos agora? Olha isso aqui é extraordinário. Temos o louvor e a adoração. Porque mesmo presos, a voz estava livre. Sim. Então, eles usaram aquilo que ele tinha para louvar a Deus. E o louvor a Deus, o texto menciona que era escuro, mas todos os presos ouviram. E aquele cenário ali, irmão, tinha um só propósito, que era salvar o carcereiro e toda a sua família. Quando tremeu tudo, Paulo podia muito bem fugir daquele ambiente. Mas Paulo ficou, mesmo a cadeia aberta, Paulo parou e ficou no cenário. Quando o carcereiro deu por si, que estava tudo aberto, ele quis se matar. Porque diz a tradição que aquele carcereiro que estava de olho nos presos, deixasse fugir, ele ia pagar com a vida. Então ele estava prestes a morrer com a espada, ele menciona no texto. Mas Paulo, não faça isso com a tua vida, porque todos estamos aqui. Aí ele entendeu, mas o que eu faço para ser igual a vocês? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, todas as marcas na vida de um cristão tem um propósito. Então, às vezes, você que está nos ouvindo, nos assistindo, está passando por algum momento na sua vida de marcas, de perca, de luta, prova. Deus tem um propósito nesse processo. Aleluia. Interessante. Meu irmão, dá uma segurada aí, Amém? tá? Nós vamos encerrar com essa mensagem aí. Amém. Essa mensagem que é o cerne, né? Uhum. Então o senhor vai encerrar com essa mensagem aí. Eu quero agradecer, tá bom? Amém, querido. Quero agradecer pelo senhor ter aceitado o nosso convite, Amém. tá? Gostei demais de ter o senhor aí conosco. Amém, A querido. palavra maravilhosa que o senhor trouxe, tá? Que Deus continue te abençoando, te honrando a cada dia mais dentro do seu ministério. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer a cada um de vocês. O nosso irmão Eliezer, ele vai deixar a mensagem central agora para a gente estar encerrando. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Um abraço a todos. Eliezer. Queridos, é sobre isto. Todas as marcas que você tem na sua vida, as lágrimas, o choro, as tribulações, os levantes, tudo tem um propósito a cumprir. Porque Paulo, no versículo 8, ele passa 4 experiências. Ele diz: atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Tudo isso tinha uma vírgula. Olha isso. Atribulado, vírgula, mas não angustiado. Perplexo, vírgula, não desanimado. Perseguido, vírgula, não desamparado. Então, tudo tinha o pós. Tudo que você está passando, Deus tem algo melhor para a tua vida. E será sempre maior que Deus tem para você. Perseguido, sim, mas não angustiado. Atribulado, mas não desanimado. Abatido, mas não destruído. Tem as marcas, mas saiba que Deus também é com você. Que Deus em Cristo continue te abençoando.
Pega essa palavra, que Deus venha te fortalecer, que as suas feridas expostas venham a ser curadas, que venham ficar somente marcas para você ter testemunho daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Te agradeço, irmão querido, irmão Maico, Cordeiro, um grande amigo, que eu aprendi a amar. Que Deus continue abençoando o seu ministério, esse projeto, irmão, lindo, que Deus venha multiplicar 100 vezes mais, que bênçãos venham chegar sobre a tua vida, e que saiba que as marcas, meu querido, que você carrega é para glorificar o nome de Deus. Quando você olha, Senhor, mas como eu estou de pé ainda? Porque você carrega a marca de Cristo. Você é um vocacionado. Que Deus te abençoe. Abençoa também as pessoas da produção, as meninas da produção. Que Deus abençoe elas também, que está aqui. Saiba que não é fácil, meu querido. Porque muitos podem pensar que é um projeto pequeno, mas sabemos que gera renúncia, compromisso. Então, Deus abençoe esse ambiente, esse local, as jovens que estão aqui na produção, e sua vida e sua família. Amém? Deus abençoe. Gratidão a Deus pela tua vida. Amém. Glória a Deus.